Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus o abençoe a todos de maneira rica e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma palavra ao seu coração. Aliás, eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Eu sei que algumas pessoas que vão receber esta mensagem, estou falando de algumas, talvez não vai dar nenhuma credibilidade. Talvez pode ter pessoas que vai receber esta mensagem que não vai dar nenhuma importância. Talvez tem pessoas que vai receber essa mensagem que não quer nem ouvir a minha voz. Mas eu vou lhe dizer, assim como o meu Jesus, Ele não desistiu de mim. Eu vou continuar orando por cada um, seja aqueles que me amam, como também aqueles que nem a minha voz suporta. Eu vou continuar orando por você até que Cristo esteja formado em vós, porque Cristo nunca desiste de ninguém. Talvez até alguém que um dia já passou no ministério Semente da Fé e hoje muitas vezes não suporta ouvir a minha voz. Eu estou orando por você também e creio que no nome de Jesus a salvação vai te alcançar, para que assim Cristo também seja formado em você, no nome do Senhor Jesus. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 17, diz assim: os que vos obsequiam não fazem sinceramente. Veja que Paulo está pregando para os Gálatas. Por um lado, Paulo está pregando a verdade, ensinando a verdade, mas por outro, está os judeus tentando fazer com que a mensagem de Paulo caia em descrédito. Por um lado, Paulo está pregando a verdade para os Gálatas, mas por outro, os judeus estão tentando confundir, para que os Gálatas não ouçam o que Paulo está pregando. E aí Paulo diz para os Gálatas assim: os que vos obsequiam, aqueles que cercam vocês, não estão sendo sinceros, mas querem afastar-vos de mim. Ou seja, eles estão tentando contradizer o que prego, está tentando colocar vocês contra mim, porque se vocês ouvirem o que eu estou pregando, vocês certamente vão ser salvos. E como os judeus não querem que vocês sejam salvos, por isso está tentando colocar vocês contra o que prego. Porque o interesse dos judeus aqui não era salvar os Gálatas, não era para que os Gálatas fossem salvos, não era isso. O interesse era naquilo com que os Gálatas contribuíam, naquilo com que os Gálatas ajudavam. Eles não estavam interessados em salvar os Gálatas, mas naquilo que os Gálatas ajudavam no dia a dia. Ou seja, eles estavam interessados na oferta a qual os Gálatas diariamente ofereciam ali onde os próprios judeus pregavam. Por isso, como Paulo pregava a verdade, eles tentavam colocar os Gálatas contra Paulo, para que os Gálatas não ouvissem o que Paulo estava pregando. Aí Paulo falou: eles que cercam vocês, que obsequiam vocês, não estão sendo sinceros, mas quer afastar vocês de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Ou seja, eles não querem que vocês me ouçam, para que vocês continuem ajudando ele. Eu não estou, Paulo dizendo para os Gálatas, eu não estou interessado na ajuda de vocês. Paulo está dizendo para os Gálatas: eu não quero que vocês tenham, eu não estou preocupado com o que vocês têm, o que eu quero é que vocês sejam salvos. Quanto quem está tentando colocar vocês contra o que prega, não está interessado em que vocês sejam salvos, não está interessado em salvar vocês, por isso está tentando confundir a mente de vocês, colocar vocês contra mim, porque está interessado naquilo que vocês têm, e não em que vocês sejam salvos. Então vocês escolhem entre ouvir quem não tem o interesse em salvar vocês, mas interesse no que vocês têm, ou ouvir a mim, que não estou interessado no que vocês têm, mas em que a alma de vocês seja salva. Paulo aqui está colocando os Gálatas em cima do muro e dizendo: vocês têm que se decidir de qual lado você está. Por isso que eu falei que eu nunca vou desistir de ninguém. Até alguns que já passou aqui um dia e hoje tem virado as costas, porque isso é o que acontece na vida de quem prega a verdade. Normalmente ele é solitário. Normalmente tem alguns que viram as costas por não aceitar a verdade pregada. Mas também estou orando até Cristo ser formado em vocês. Porque o pregador, o verdadeiro pregador, o que tem amor pela alma, ele sofre por elas. Ele ora por elas, ele chora por elas, ele dá vida por elas, mesmo elas odiando ele, mesmo elas virando as costas, mesmo elas não suportando nem ouvir a voz dele. Ele continua amando e orando por cada uma daquelas pessoas. O pregador de verdade, ele faz isso. Como foi o caso de Paulo aqui, é o que ele vai dizer no versículo de número 19: meus filhos, por quem de novo
sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo está tratando os Gálatas como um filho. Enquanto os Gálatas estão divididos entre o que os judeus estão falando e o que Paulo está pregando, Paulo está tratando os Gálatas como um filho, dizendo assim: eu não vou desistir de nenhum de vocês. Eu vou lutar por vocês, independente de quem você seja. Eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de pregar, até Cristo ser formado em vós. O que é Cristo ser formado em vós? Até que vocês recebam o Espírito Santo, e até que o Espírito Santo, ao ser formado em vocês, convença vocês de que a verdade de Cristo está comigo e não com eles, de que a verdade está do lado de cá e não do lado de lá, de que a verdade sou eu que estou pregando, porque eu estou interessado em que vocês sejam salvos, mas os judeus que estão confundindo vocês estão interessados no que vocês têm para oferecer. E mesmo algum dos Gálatas deixando cair em descrédito o que Paulo estava pregando, mesmo alguns ignorando o que Paulo pregava, mesmo alguns virando as costas para o que Paulo pregava, Paulo não desistiu de nenhum verdadeiro ganhador de alma. O ganhador de alma não é aquele que pega um celular e manda um celular para a ovelha dizendo assim: ó, hoje é dia tanto do mês, manda o dízimo. Não é aquele que tira da ovelha. É aquele que a ovelha não suporta ouvir a voz dele, não quer olhar na cara dele, ele continua amando, orando e está ali, para na hora que ele precisar, ele está disposto a ajudá-lo. Porque Deus é assim conosco. Eu vou lhe dizer, o meu Deus, ele não desiste de ninguém. Isso aqui é uma mensagem para aqueles que desejam arrepender-se, para aqueles que desejam converter-se. Você que me ouve agora em algum lugar, talvez tem pessoas me ouvindo agora numa cama de hospital, talvez tem pessoas me ouvindo agora numa UTI, por exemplo, num presídio, numa clínica. Pessoas que estão sendo medicadas com algum problema mental e está me ouvindo agora numa clínica ou debaixo da ponte na rua, em algum lugar. Isso é para você que deseja se arrepender. Eu vou lhe dizer, Deus não vai desistir de você. Deus vai lutar por você até o fim, até que você aceite que Cristo seja formado em você. Deus continua te dando chance, Deus continua te dando oportunidade. Mesmo alguém do outro lado tentando te confundir, mesmo alguém do outro lado tentando te colocar contra a verdade, porque tem muitos aí que não estão sendo sinceros, como era o caso dos judeus aqui com os Gálatas. Os judeus estavam interessados no que os Gálatas tinham para ajudá-lo, e não em que os Gálatas fossem salvos. Quanto Paulo não estava interessado no que os Gálatas tinham para ajudá-lo, para oferecer, mas Paulo estava interessado em que os Gálatas fossem salvos. A alma dos Gálatas, esse era o verdadeiro interesse do apóstolo Paulo, que houvesse salvação na vida dos Gálatas. Mas tem muitos hoje em dia que é como os judeus. Muitas vezes, quando a ovelha mais precisa, não pode contar com ele. Está interessado no que ela tem, no dízimo, está interessado na oferta, mas não na alma daquela ovelha. Mas independente de quem você seja, seja você um crente, seja você um católico, seja você um homossexual, um alguém que bebe, seja você um alguém que talvez se droga, um alguém que está desviado, não importa quem você seja, Deus não vai desistir de você até que você se renda para que Cristo seja formado no seu coração. Deus vai continuar lutando por você, te dando oportunidade. Então aproveita essa oportunidade que você está tendo agora, essa chance que você está tendo agora. O que Paulo disse: meus filhos. Paulo tratou os Gálatas como filho. Enquanto por um lado os judeus estavam tentando escravizar os Gálatas, tentando confundir para que os Gálatas não ouvissem o que Paulo falava, Paulo estava tratando os Gálatas como filho. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Ou seja, Paulo está orando, Paulo está suplicando, Paulo está sentindo as dores de parto, Paulo está gemendo em forma de súplica diante de Deus, para que Deus salve os Gálatas, para que Deus não deixe os Gálatas ouvir os judeus, mas para que Deus possa agir na vida dos Gálatas, para que os mesmos Gálatas ouçam que ele, Paulo, da parte de Deus, está pregando. Porque enquanto Paulo está pregando a libertação por um lado, o judeu está tentando confundir por outro. Paulo está pregando o amor por um lado, por outro lado o judeu está tentando contaminar os Gálatas. Por um lado Paulo está pregando a verdade, por outro lado os judeus estão mentindo. Por um lado Paulo está querendo salvar, por outro lado os judeus estão querendo levar os Gálatas a se perder.
Só que Paulo não desistiu. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, ou seja, não é a primeira vez, até ser Cristo formado em vós. Paulo está dizendo assim: eu vou lutar por vocês, eu vou orar por vocês, eu vou jejuar por vocês, vou apresentar vocês para Deus em oração, eu vou suplicar, eu vou me humilhar adiante de Deus, mas eu não vou desistir de nenhum de vocês, até Cristo estar formado em cada um de vós. Ou seja, até que vocês recebam o Espírito Santo e o próprio Espírito Santo convença vocês de que com eles está mentira, está enganando vocês, mas a verdade de Cristo está em mim. Por isso que eles querem afastar vocês de mim. Como ele disse no final do versículo 17, eles querem afastar vocês de mim porque eles não querem que vocês aprendam a verdade. Tem muitas pessoas me ouvindo agora que já passou aqui um dia e não está aqui mais. E tem outros lá fora enganando para que você não volte. Porque é o diabo que está usando eles, sabe por quê? Porque se você votar, sabe que Cristo vai ser formado em você. Mas eu continuo orando por você também. E vou orar até que Cristo esteja formado no teu coração. Até que o Espírito Santo te convença de que a verdade está do lado de cá e não do lado de lá. Esse lado de cá, o interesse é que a sua alma seja salva. Mas será que o lado de lá tem esse mesmo interesse por você? Quando você precisa de uma oração, por exemplo. Quando você precisa de ajuda. Quando você precisa que vá na sua casa. É assim que outros agem para com você? Te trata como alma de fato? Que você possa fazer uma reflexão. E após essa reflexão, você se pergunte quem está interessado na sua alma e quem está interessado no que você tem. No versículo de número 20, poderá eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Paulo ficou perplexo aqui, a maneira como os judeus estavam agindo para com os Gálatas, e algum dos Gálatas ainda deixava se levar. Eu fico aqui do mesmo jeito, perplexo com algumas pessoas que estão me ouvindo. Estou falando com algumas, porque tem algumas me ouvindo agora que sabem que o lugar onde algumas estão indo, o interesse não é sua alma, é o que você tem para oferecer. E tem muitos que estão me ouvindo que sabem disso, e mesmo assim continua deixando a verdade cair em descrédito e dando credibilidade à mentira, deixando o que é certo de lado e dando credibilidade ao que é errado. Foi o que alguns Gálatas estavam fazendo aqui. Eu pergunto a você, para alguns que me ouvem, de qual lado você está? É tempo de tomar uma decisão. É tempo de se decidir entre o certo e o errado. E se perguntar a quem você está seguindo de fato. Se o que muitos estão seguindo, se está te aproximando da salvação, ou se está te afastando da salvação e talvez alguns não tenham nem percebido. Que você possa fazer uma reflexão e se perguntar de qual lado você está. Se do lado certo ou errado. Pega a Escritura, faz uma análise. Pede para Deus lhe mostrar. Porque o Espírito de Deus, até as profundezas de Deus prescruta. Tá bom? Por reflexão. Vou ficando por aqui. Repito, é tempo de arrependimento. Até a próxima. Forte abraço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.